Malditos sejam... Olá, humanos da Rádio Armazém! Malditos sejam todos vocês mais uma vez. Este é o Carnificine, este programinha bem tosco que está ao vivo todas as sextas-feiras às 19 horas na Rádio Armazém, www.radioarmazém.net. Agora nas sextas-feiras da Rádio Armazém. Antes era segunda-feira, agora é nas sextas-feiras. Sexta-feira é o dia do demônio. Às 19 horas não tanto, né? Mas tá saindo do trabalho, né? Já é fim de semana, porque é sexta-feira depois da hora do trabalho. Então tu já começa com uma trecheira, uma desgraceira, uma podreira e sangue, tripa e putaria. Eu tô vivendo um fim de semana já há quase 5 meses, cara. Que merda, né? Droga. Um fim de semana que não termina nunca. Vocês nos encontram onde? Lá na Rádio Armazém, no site da Rádio Armazém, né? No Spotify da Rádio Armazém também. E na nossa página no Facebook, que é Gárgula Bar, porque este programa é um oferecimento, uma produção do Gárgula Bar. Gárgula Bar. Enquanto ele ainda existe. Enquanto existe na Serafim Valandro 863. Quase que eu errei. Então, assim, se vocês quiserem tomar um trago, vocês podem passar e pegar trago, ou podem pedir uma tele também. No Instagram a gente também tá lá, como Gárgula Bar, então vocês nos acham por lá também. E temos um e-mail, que agora não me lembro qual é, gargulabar@gmail.com. É ele, esse E mesmo. falando em e-mail, gostaríamos de mandar um abraço para a banda Macedos, que estão em... É a banda que mais está nos filmes do Baestorff. Então é um... Eles tinham uma loja de brinquedos ali no calçadão, né? Fechou, virou uma banda. Derrubaram o prédio agora, né? Derrubaram o prédio? Deixaram só a fachada do prédio. Eu vi que a marquise tava caindo, os caras tiveram que destruir ali. Sério? Eles iam deixar só na frente. Bom, não sei. Fizeram cagada na reforma. Eles derrubaram tudo e iam deixar só a fachada do prédio. Mas na verdade a Macedos não tem nada a ver com a loja, né? Não. Era uma loja de brinquedo que tinha aqui em Santa Maria há mais de 100 anos e fechou. Macedos é a banda que nos mandou um e-mail dizendo que está sempre na escuta e que eles estão... É a banda que mais aparece nos filmes do Baestorff. Então isso é um baita negócio. Então um abraço aí. Eu vi uma entrevista deles todos de sacola plástica na cabeça, enrolados em papel higiênico. Ai, e falando coisas completamente sem sentido. Ai. Cara, muito bom, muito bom. E mandar também um abraço pro Léo e pra galera do canal Brazuca Trash, que passam o dia inteiro falando merda no grupo do WhatsApp e não tem como acompanhar. Se o cara faz alguma coisa da vida, não tem como acompanhar. Eu já ia falar. E um abraço especial também pro Léo, que essa hora aí deve ter virado pai já. Porque hoje o nosso programa especial Dia dos Pais, que passou, né, semana passada ali. Último domingo. Não, na verdade, é essa semana ainda, né? Porque o domingo é o primeiro dia da semana. O domingo dessa semana foi o Dia dos Pais. Então... Parabéns pra você, pai, que compartilha o amor de seu filho. E pra você que engravidou alguém por acidente, azar o seu, conviva com isso. Azar não, né? Porque vai que... Vai que ele ame. Tu sabe se tu foi planejado? Eu acho que eu fui planejado, sim. Tu talvez tenha sido por acidente, então, que é o mais novo, né? Não, eu sou do meio. Não vou comentar nada. Geralmente as pessoas planejadas são mais bem amadas. Irmã, claro. Foca no tema do Dia dos Pais. Dia dos Pais! Os pais dos filmes de terror, os pais mais famosos. É claro que deve ter um monte de filme com pai aí. A gente fez uma seleção de alguns pais, né? E a gente vai comentar alguns personagens, algumas situações, algumas coisas que envolvam a figura paterna nesses filmes de terror. E é isso aí. Então, sem muita enrolação, a gente, né, pegou alguns filmes pra falar pouco sobre essa figura paterna, algumas cenas, até algumas situações interessantes que aparecem. Então, o primeiro aí que a gente pegou foi Cemitério Maldito. Cemitério Maldito, uma obra de Stephen King, um filme dirigido por Mary Lambert. É uma mulher. É uma mulher, sim. O filme de 89, bem famoso, né? Acho que ano passado teve um remake, né? Ano passado teve um remake, mas eu não assisti. Eu não assisti ainda. Passou batido, assim, porque não foi muito, não agradou muito. Bastante gente falando meio mal, assim, do remake. Eu não assisti o remake. Diferente do It, que também é uma obra do Stephen King, que fez um baita sucesso.
É verdade. Mas o remake não passou reto. Não colou o remake do Cemitério Maldito. Mas enfim, Cemitério Maldito é baseado no livro do Stephen King e o roteiro do filme também é do Stephen King. Diferente de alguns outros, né, que a gente vai falar depois, que são baseados em Stephen King, mas é só baseado mesmo. Então, assim, o Cemitério Maldito, né, tem a história da família que se muda para uma cidadezinha do interior, assim, que tem uma estrada que tá sempre cruzando muito caminhão gigantesco. Caminhão a milhão, toda. Assim. Ei, mas bota embalada aqueles caminhão. E aí, o pai da família, que é o Louis, né? Louis, é. O Luiz, ele fica amigo de um vizinho lá, que é um velho, que é o Judd. Mora muito tempo lá naquela cidade. É um velho bem caricato, lá, né? Um bocão. Acho que nasceu lá e tal. E aí, um dia, o Judd mostra pra ele um cemitério que tem... Um cemitério de animais que tem na região ali. Que era um cemitério... Um cemitério indígena. É um antigo cemitério indígena e tal. E que tem o poder de ressuscitar os mortos. Cuidado. E o Poltergeist já nos ensinava que cemitério indígena é um perigo. Um monte de filme, né? O Evil Dead também acho que fala. O Evil Dead? Na verdade, acho que no Cabin in the Woods, que é o curta que fizeram antes do Evil Dead, assim, que inspirou o Evil Dead, eu acho que a história é que a casa era feita em cima do cemitério indígena. Olha os índios aí. E aí, o que acontece? Acontece que eles têm um gato, o gato é atropelado e morre, e aí ele lembra do cemitério, o velho leva ele lá, eles enterram o gato, e no outro dia o gato volta, só que o gato volta do mal, assim. O gato volta, sei lá, todo sujo, fedendo e mega agressivo. Agressivão. Muito agressivo. Cara, e o gato é trimassa, né? O gato já tem uma cara de mal. O melhor ator do filme é o gato. O Church. Church é o nome do gato. O Igrejinha. E aí, não vou me enrolar demais também pra não... Não é sobre o filme, né? O Gage, que é o filho, é uma criança de uns 3 anos, eu acho, Um loirinho, piazinho. Um piazinho loirinho, acaba sendo atropelado. Eles vão fazer um piquenique, o pia sai correndo, vai pro meio da estrada, o caminhão atropela, mas que o caminhão capota, tipo uma criança... Não chega a capotar. Uma criança de 3 anos, mas ele fica meio caído assim na estrada. Não, ele para na estrada. O engraçado é que a criança tá no meio da estrada e o motorista vem vindo. Né? Dali a pouco ele tá em cima da criança e ele pisa no freio. Tipo, ele não viu a criança, caramba. Ele tava, sei lá, fazendo outra coisa. Ele tá dirigindo, no WhatsApp. Tá bom. Tava falando no WhatsApp, e aí ele vinha a 100 por hora, agora tu faz um cálculo. 100 km por hora, quantos metros por segundo? Tá, isso não convém, né? Eu não sou bom de matemática, vamos fugir desse assunto. Isso era física do ensino médio. Enfim, a criança morre atropelada e o pai dá aquele... Não! Câmera lenta. Que inclusive quando a gente passou esse filme no bar, né? O nosso amigo Alface olhou aquela cena e se matou rindo. Né? E a primeira vez que eu vi essa cena, bem, que triste. Chorou. Aí assim, um pai desesperado, né? Ele pega o filho e leva e enterra. Não, eles fazem o enterro do guri. Tem aquela cena bizarra, né? Do sogro dele, briga com ele caem brigando por cima do caixão. E, tipo, salta até o guri dentro do caixão, no enterro, não no velório. E aí, enfim, o pai acaba se culpando. O pai acaba se culpando da história, que não tava cuidando do filho na hora do piquenique. O filho foi atropelado, enterra ele no cemitério de animais. O filho volta também do mal, assim. Parece o boneco assassino. Parece o Chuck. E aí, o guri mata o velho vizinho. Vamos dar spoiler, né? Fala. Corta o tendão do... Corta o tendão do velho, o velho cai, daí só pra cima dele e... Mata o velho, mata a mãe. E aí o pai dele mata ele. O pai dele mata ele, bota lá uma morfina, apaga ele, assim, bota fogo na casa. E aí pega o corpo da esposa dele e diz, não, agora eu vou enterrar ela porque vai dar certo, porque... Ela recém morreu, então agora vai dar certo. E aí acaba o filme com ela voltando, assim, também, e puxando uma faca. Assim. Daí fade out e só escuta ele de novo. Não! Então, assim, é um filme sobre um pai desesperado. É um amor filme de pai, triste, cara. Amor de pai faz muito isso. Triste. Imagina, morreu primeiro o gato. Depois morre o filho, cara. O filho de 3 anos, o cara morre. Porque ele não cuidou direito. Depois morre a esposa do cara. O cara tá muito fudido.
Cara, quem é pai deve ter uma relação diferente com esses filmes, né? Porque eu ainda não sei o que é ter amor por um filho. Ainda. Não, para. Tu mesmo que falou. Tá, não, eu não... Sei lá, mas... Vai que é por acidente. Não, acidente não, eu sou precavido. Não, mas tá um perigo, meus amigos... Todos os meus amigos em volta, ó, te cuida, estão tendo filhos. Então... Mas provavelmente quem é pai, ó, assiste uma cena dessas aí, vai... Eu sou precavido também. Tá. Depois, vamos lá, próximo filme, outro filme. Creepshow, o Arrepio do Medo, de 1982. Escrito também por Stephen King. Hey, Stephen. E dirigido... Rei Estevão. E dirigido por George Romero. George Romero, diretor da Noite dos Mortos-Vivos. E tudo mais dos mortos, assim. Cara, esse filme é muito divertido, cara. É muito legal, porque ele é bem mais... ele não se leva ele não se leva a sério, né? As histórias não se levam a sério, é mais escrachado, assim. É muito divertido esse filme. Esse filme, então, assim, é uma antologia de terror. São 5 histórias, se eu não me engano. E a primeira delas é Dia dos Pais. E aí a história, assim, é uma reunião de família no Dia dos Pais e tal. Né? Uma família meio amargurada, assim. Ninguém se dá pra ver que todo mundo não gosta dos outros, parece, assim. E aí tem uma das filhas, que é a Bedélia. Ela começa a lembrar do pai dela. Como aquele pai era filho da puta e ranzinza e sempre enchendo o saco e sempre reclamando: cadê o meu bolo? Cadê o meu bolo? Eu quero meu bolo no Dia dos Pais, cadê meu bolo? E batendo nas pessoas, um velho. Quantos anos tinha essa criança? Não, isso era um velho. O velho falava? Não, entendi que fosse a filha dele. Não, isso era o velho. Ela lembrando do pai. Tá. E aí ela mata o pai. Porque, tipo, tava puta da cara já, ela mata o pai. Aí, sei lá, não sei quantos anos depois, eles estão reunidos ali pra comemorar o Dia dos Pais, assim. E aí o velho sai do túmulo. E ele mata a Bedélia. E aí ele sai do túmulo assim, cadê o meu... Com uma voz de morto, assim. E ele todo já podre, assim, zumbi. Cadê o meu bolo? Eu quero o meu bolo. Ai, cadê meu bolo? Aí mata ela, mata o... Sei lá, se era o marido dela. Mata uma outra filha também. E aí quando os que ainda estão vivos chegam na cozinha, assim, tá o velho zumbi. Tá aqui o meu bolo. Dei a cabeça da filha cheia de vela em cima, assim. Cara, é trimassa. Eu não me lembro desse filme, cara. Eu não me lembro mesmo. Cara, esse filme... Tu tá falando... Não me é estranho, assim, principalmente pelo título do filme, mas eu não me lembro desse filme. Assiste de novo, então, porque é muito bom mesmo, cara. Tem aquela outra história que é com... Acho que é o Leslie Nielsen. Que a mulher dele tem um amante, ele enterra os dois na beira da praia pra maré subir e afogar eles, assim, e tal. Não lembro disso. O Leslie Nielsen fazendo filme sério? Não é tão sério assim. Não. Cara, vou procurar assistir. Muito bom, cara. É muito bom mesmo. Tem várias histórias bem legais. Tem uma que é o próprio Stephen King, assim. Que cai um meteoro e começa a crescer planta em tudo, assim. E ele fica sentado, só aí começa a crescer planta e ele vira tipo um homem de planta, assim. Não tô... Cara, tem tanta coisa, cara. Assiste, não me lembro. Então, que é muito bom. Tá. Enfim, tem os quadrinhos também, né? Tem a quadrinização do filme, que o filme teoricamente é inspirado, assim, em quadrinhos. Tanto que começa um piazinho lendo um gibi, vem o pai dele e joga o gibi fora, assim. Lendo essas porcarias. Lendo merda, vai derreter teu cérebro. E aí joga o gibi fora, daí bate um vento na lata de lixo e folheia o gibi e aí surgem as histórias. Daí começa assim. a história. E aí depois tem a Dark Side, lançou no Brasil ano passado, uns 2 anos atrás, enfim, recentemente lançou no Brasil a versão em quadrinhos e é bem legal, assim, bem legal. São as mesmas histórias, mas é bem legal. As histórias, os desenhos e tal, né? Tem aquele ar bem retrô, assim. Próximo, Horror em Amityville, de 1979, dirigido pelo Stuart Rosenberg e escrito por Sandor Stern, baseado no livro de Jay Anson, que teoricamente é baseado em fatos reais. O que é a história desse filme? Uma família também se muda, toda uma família para uma cidade lá, para uma casa,
Só que nessa casa, um ano antes, tinha ocorrido uns assassinatos. Um cara da família lá, o filho mais velho, acho que era da família, tinha pegado uma espingarda e matado toda a família. Teoricamente, mandado por uma voz sobrenatural. Assim, um espírito. Mas então tá, eles mudaram pra essa casa, estão lá, só que eles começam a sentir uma força sobrenatural muito forte nessa casa. Tipo, começam a escutar algumas vozes, sentir presença, enxergar alguns olhos. Aí o padre vai lá benzer a casa e passa mal. Ele não vai benzer com aquele negocinho assim? Acho que água benta, daí quando a água benta cai, não faz... Aí, não tem uma cena assim? Aí eu não lembro. Eu lembro que tem umas moscas, tipo, do nada ele abre uma sala e vem um monte de mosca. Tacam ele, assim. Aí as pessoas ficam sentindo um fedor na casa também, de podre, umas coisas assim. E aí eu lembro que tem enfim, acontece um monte de coisas paranormais com a família, né? De enxergar coisas, enfim. A casa nunca tá sempre gelada, e daí o pai fica fissurado em cortar lenha. Ele tem que cortar lenha pra esquentar a casa, ele fica cortando lenha. E até que lá pelas tantas, as visitas também começam a passar mal, enxergar coisa, né? E aí eles encontram no porão da casa uma sala secreta, destrói uma parede lá, umas tábuas, e tem uma sala secreta, que é um portal para o inferno. E aí descobrem o quê? Que a casa tinha sido construída o quê? Em cima do cemitério indígena. Ah, tá. Droga. Mas que o cemitério indígena abriu um portal pro inferno, né? E os índios são do mal ainda. Cara, eu vi o remake que fizeram com o Ryan Reynolds, acho que no início dos anos 2000. E eu me lembro que esse remake, o filho, o gurizinho, ele tinha uma relação muito mais amigável com o pai, assim, com o Ryan Reynolds. O Ryan Reynolds, ele por si só já é todo bem-humorado e tal. Daí, com o passar do filme, ele vai ficando cada vez mais durão com ele. Tanto que essa cena que tu falou aí dele cortar lenha, tem uma cena que ele pede pro guri segurar um toco de lenha, né? E ele vem com o machado e pá! E o guri se cagando de medo, sabe? E eu me lembro do final do filme, tem um cara com um gancho na mão, com um chapéu e tal, enfim. Isso tudo do remake, né? No remake. No fim das contas, no original, eles... cara, o troço fica tão fodido que eles pegam e fogem. Pois eu já ia comentar isso. Cara, primeira semana de cagaço ali, vai embora, sai daí. Eles fogem, daí dizem assim que a família nunca foi atrás de pegar os seus pertences, nem nada, e estão morando em outro lugar. O sucesso desse filme é que ele custou barato, arrecadou bastante, e quando tu coloca baseado em fatos reais... Dá muito mais dinheiro. Então, ele é um filme que é de 79, eu acho que foi o que eu falei, né? 79. Então, assim... Mesmo ano do Superman. Uau. Então, assim, ele foi bem sofreu com a crítica não falou bem do filme, mas foi um sucesso comercial. O público viu muito o filme, ele ficou entre os filmes que mais ganharam grana até a sua época, né? Tipo, ele foi o filme independente que mais ganhou dinheiro de todos os tempos até 1979, né? Depois veio Bruxa de Blair, que também custou 300 mil e arrecadou 300 milhões. Não, mas também pra ter uma ideia, assim, que daí depois, cara, até hoje sai filme, né, dessa franquia MTV, assim, né, dessa história MTV. Então tem muito, muito filme, entre sequências, remakes, reboots, spin-off até, eu acho. E há uns tempos atrás falaram que a casa usada no filme estava para venda e a casa original da história também estava para venda, sabe aquelas curiosidades móveis assim, a casa original da história da MTV está para venda. Tu não viu a matéria do Fantástico nos anos 80 lá, da Casa do Terror e não sei o que. Não, eu Tu tava fazendo alguma coisa útil? Não, eu tava recém-nascendo. Tá bom. Só pra, né, uma questão mais reforçada do pai, que tem lá um momento em que o pai fica possuído e vai matar os filhos, assim, com machado e tal. E aí ele, sei lá, toma uma porrada, eu acho, e acaba voltando a si mesmo, assim, tal. E aí, no fim das contas, ele foge com a família, né? Lembrei agora também dos Invocação do Mal, né? Que tem a figura paterna também. Tipo, aquele pai muito preocupado com a família. E assim, Invocação do Mal, apesar de ser legal, de ser um blockbuster de terror legal, ele é só uma salada de outros filmes, né? Mas então, é inspirado em fatos reais.
É verdade, né? O casal realmente existe. É verdade. Na verdade, o Invocação do Mal tem o mesmo diretor, o mesmo ator, que é o... Sobrenatural, que é o pai que vai atrás do guri. O guri começa a desenhar umas coisas bizarras, ele acha que o guri é dislexo, sei lá, tem problema, mas não. O guri, quando vai dormir, ele sai do corpo. Tem problema, mas bem, bota problema. Também é um problema. Daí tem uma espécie de um Darth Maul lá, um demônio que persegue o guri no sonho e tal. Ele entra no sonho da criança, também vai parar nesse universo paralelo e tal. É uma história bem maluca que envolve um pai preocupado com o seu filho. Eu assisti o primeiro e eu não lembro de quase nada do filme. Eu lembro que tinha essa viagem astral e que tinha o Darth Maul, e eu lembro de não ter gostado do filme. Eu achei legal, a sequência que eu achei forçada, assim. Os outros eu não vi. Tipo, eu não gostei do primeiro, acabei não vendo os outros. Eu acho que teve o 3 depois, só que daí é o beginning lá, antes de tudo. Não tem mais história pra contar depois, conta de antes, né? Vamos ver na nossa sequência aqui, o que mais que tem. MTV, depois eu coloquei aqui o Aniversário Macabro, de 1972. Esse eu não vi. Que é o The Last House on the Left, o primeiro filme oficial do Wes Craven. Tipo, é o primeiro filme oficial, porque ele já tinha feito antes um filme pornô. O Wes Craven é o cara que criou o Fred Krueger, que depois de muitos anos foi dirigir a franquia Pânico. Que virou pai também, o Fred Krueger. Depois a gente fala sobre isso. O Wes Craven, nos anos 90, início dos anos 2000, ele fez a série de filmes Pânico. Pânico, que tá agora anunciado que vão fazer o 5º. Tá louco. Vai surgindo coisa do assunto do nada, assim, né? Mas então vamos lá. Aniversário Macabro. Ele é dirigido, escrito pelo Wes Craven. Ele é produzido pelo Sean Cunningham, que depois criou o Sexta-feira 13. E a história, assim, 2 adolescentes são sequestradas, raptadas, estupradas, mortas por uma gangue de malucos, assim. E, cara, o filme, assim, é basicamente essa história, tá? 2 gurias são mortas por uma gangue. Basicamente, é isso. Mortas? Mortas. Só que, cara, o filme... Ele é bem toscão, dá pra ver que o filme é barato, toscão, sérios problemas de edição e de passo, assim, às vezes ele é lento, mas ele é muito visceral, assim, sabe, tipo, tu se sente mal assistindo, porque, os caras abusando das gurias, e, tipo, é pesado, assim, sabe. E aí tem e aí é mais foda ainda por causa da história. Porque aí os caras vão lá, matam as gurias, e eles estão de carro, eu não me lembro o que é, se acaba a gasolina de um carro, o que é. E eles encostam numa casa pra pedir ajuda, pra pedir pouso, e é a casa dos pais da guria, de uma das gurias que eles tinham matado, assim. Só que, tipo, eles não sabiam, os pais estavam só preocupados, porque a guria tinha saído de casa pra ir encontrar uma amiga e tal. E aí, daí fica aquela situação tensa, assim, né, no desenrolar do filme. Daí, é claro, tem também uma coisa que é meio tosca do filme, que tem o núcleo dos policiais, daí é engraçadinho, porque os policiais saem, acaba a gasolina, eles ficam andando a pé pela estrada, procurando pra voltar pra delegacia, sei lá o quê. Aí pedem uma carona, daí a carona não tem lugar, porque tá cheio de galinha, o caminhão, eles têm que ir sentados em cima do caminhão, umas bobagemzinhas, assim. E aí, quando os pais se dão conta que aquela galera ali matou a filha, porque eu acho que é algum colar que eles veem, a colar da filha, eles veem com algum deles, alguma coisa assim. Cara, o tio e a tia lá, os pais da guria, matam todo mundo, cara, até com motosserra, assim, ó. E é massa. É legal o filme. Era o Ash, o pai da guria? Filme de vingança. E é bem, cara, ele é bem pesado, assim, mas ao mesmo tempo ele é meio toscão e tal. Invasão Zumbi. Invasão Zumbi, esse eu vi. Trem pra Busan. E agora teve até sequência agora, Invasão Zumbi 2, Península. Cara, esse filme é muito massa. Dirigido 2016. 2016, dirigido pelo Yeon Sang-ho.
e escrito por Park Chan-wook. É isso? É. Um filme pós-apocalipse. Não, é que tu leu em japonês, tem que ler em coreano. Ah, tem que ler em coreano. Park Chan-wook. É um filme pós-apocalíptico de zumbi na Coreia. Coreia, é isso? É, se passa na Coreia. Cara, é mais um filme onde os zumbis, eles não são lerdos. Indo pra Busan. Eles estão indo pra Busan e começam a invasão zumbi. Aí eu já não lembro como é que originou a invasão zumbi, né? É um pai com os seus filhos indo viajar, com a filha, indo pegar um trem pra ir pra Busan. Nesse interim surge essa invasão zumbi, né? E o filme vira um baita filme de ação. Eles têm várias notícias assim de revolta, protestos, não sei aonde. Então fica aquilo assim, sabe? Tipo, protestos violentos, mas daqui a pouco tu percebe que aquilo, na verdade, eram zumbis já começando a tomar conta dos lugares, assim. Então a história é isso, esse pai lá com a filha, que a filha pede pra visitar a mãe numa data lá, que eu não me lembro que data era. Não me lembro nem se é alguma data específica, assim. E aí eles pegam esse trem, e aí, claro, o filme se passa quase todo dentro do trem, e aí o trem daí tem, né, aqueles personagens, tipo, o cara, a mulher que é egoísta, que não sei o quê, o cara que é o heróizinho. As caricaturas. Né, mas o filme não é caricato, o filme é um filme sério, e ele funciona bem, assim, tipo, ele não é aquele filme que acaba faltando um pouco de comédia, não, ele funciona muito bem do jeito que ele é, assim, o filme é bom. E aí tem esse lance dos zumbis serem muito agressivos, que é tipo uma doença lá, uma raiva enlouquecida. Então os zumbis são muito agressivos, são rápidos, meio estilo do... Madrugada dos Mortos. O outro do... Como é que é o nome do diretor? Danny Boyle, o não sei quantas semanas, 28 depois, com Extermínio. 28 dias depois. Meio no estilo do Extermínio, assim. Então, eles entram no trem e logo que o trem parte, daqui a pouco tem uma das passageiras estava infectada e já começa a infectar todo mundo começa a virar zumbi, e aí uns que não são, né, que estão normal começam a brigar com zumbis e tal. Aí tem toda essa função, né, da relação do pai cuidando da filha no meio de uma invasão, de um grande contágio e um apocalipse zumbi dentro de um trem, que é um espaço confinado e tal, né? Agora, falando, eu lembrei do Guerra Mundial Z. Tu assistiu? Com o Brad Pitt. Tá, porque assim, o Brad Pitt também é um pai que tem a família dele e tal, e num certo momento do filme eles estão fugindo no avião. E no avião começa lá atrás começa aquela loucura dentro do avião. Só que assim... Só que é um avião, né? Só que é um avião. Mas só que assim, essa versão, esse filme coreano, ele parece ser bem mais real. Se tu for ver a interpretação dos atores, aquele drama que se gera dentro daquele lugar confinado, porque o filme americano tem um Brad Pitt, o cara parece, tipo, é o herói do filme. Ele sabe tudo, ele toma controle de tudo e tal. Não engata tão bem quanto esse filme. Esse filme tem um tom bem mais dramático e ao mesmo tempo bem é um baita filme de ação, sabe? E tu vai se envolvendo com aquela relação entre pai e filha e tal, enfim. É um baita filme. E é legal, assim, porque não é herói. O pai coreano é um cara muito herói, comum, assim. É um cara muito comum que, se arrebenta todo. No final do filme ele tá todo ensanguentado, não sabe sangue das outras pessoas, sangue dele mesmo e tal. E aí nessa tem o Península, que é a continuação, bastante esperada, assim, foi bem... Já era pra ter sido lançado? Já era pra ter sido lançado, mas, né, pandemia e tal. Eu não tenho certeza, eu acho que lá na Coreia, tipo, saiu já. Não sei, eu li alguma coisa sobre isso. Tô por fora. Mas enfim, é um filme bom, Norte-americanos querem fazer um remake? Que norte-americanos querem fazer um remake. Sempre, porque né? Quando um filme é bom e não é de Hollywood, o que eles fazem? Querem fazer um remake. Que nem com o REC fizeram Quarentena, que é muito inferior. Queriam fazer agora com o Parasita, né? Que ganhou o Oscar. Só que eu acho, né? O diretor de Parasita criticou muito. Falaram que vão fazer uma série. Pois é, o diretor Parasita, o diretor do filme Parasita, criticou muito. O Chong Hong-ho. Né, criticou muito porque, poxa, o filme tá aqui, tá pronto, é essa a história. Também. Por que tem que ter a versão americana, sabe? Por quê? Tudo tem que ter a versão americana. Né? É pra não precisar eles lerem legenda. Foda, tá louco. Né? Tem outro aqui que é o Cargo. Cargo é um filme
de 2017, dirigido por Ben Howlin e dirigido e escrito por Yolanda Hamke. É baseado num curta de mesmo nome. O curta é bem massa mesmo, então procurem aí o Cargo, tem no YouTube, tá disponível o curta. Então é um filme com o Martin Freeman, que é o Bilbo do Hobbit. O Bilbo. Que odiou fazer os Hobbits, né? Tem várias cenas... Martin Freeman odiou? Tem várias cenas de making off, assim, dele, tipo... Foda-se. E aí, o que é? O filme se passa na Austrália. E aí tem uma doença que tá tomando conta também. É outro pós-apocalipse de zumbi, assim. Tem uma doença que tá tomando conta, as pessoas ficam que se infectam. Em 48 horas, elas acabam se transformando lá em uma espécie de zumbis extremamente raivosos e tal. E aí tem essa família. Tem, né, o casal e uma bebê. E aí... eles estão, né, tem que ir atrás de mantimentos e tal, a mulher acaba sendo mordida, eu acho que não me lembro agora se é mordida que passa o negócio, sei que ela acaba se infectando, e aí eles saem de carro para procurar ajuda e acabam se acidentando. Aí eles ficam lá apagados, não sei quanto tempo, quando eles voltam a si, a mulher acaba atacando, a mulher já virou zumbi, sei lá, e acaba atacando o cara. Então o cara fica infectado, a mulher, sei lá, ele mata a mulher, eu acho. E aí ele faz toda uma estrutura lá pra conseguir levar a filha dele, que é um bebê, não tem como se virar sozinha, em segurança, mesmo se ele virar zumbi, assim. E aí é interessante, o curta é basicamente isso. O longa, claro, acabam botando um monte de subtramas que acabam enrolando demais o filme. Então, assim, o curta é muito melhor que o longa. Mas é uma coisinha um pouco interessante por ter um pouco original, assim, o lance dos zumbis e tal. E aí tem essa história de você passar na Austrália, tem a história dos aborígenes, né? Tipo, tem os aborígenes fazendo seus rituais lá pra, sei lá, tentar curar as pessoas ou pra evitar que os zumbis encontrassem eles, umas coisas assim. Então tem diversas subtramas, tem tipo um vilãozinho que atraía zumbis usando pessoas normais, dentro de jaulas. E aí tem essa história, né? Porque é a história de um pai que sabe que vai morrer e quer levar a sua filha pra um lugar seguro, assim. E aí tem uma subtrama que também envolve pai e filha, tem uma guriazinha aborígene, que o pai dela virou zumbi e ela fica cuidando daquele pai zumbi, pra ele não ser morto por ninguém e pra ele não precisar atacar outras pessoas. Então ela fica alimentando ele com animais e coisas assim e tal. Então, assim, ele é interessantezinho, mas o curta é melhor. Não vi. Se eu for assistir, eu vou ver o curta. Cara, vê o curta. O curta é legal e é curto, né? Então curta? Então não tem porquê. Não, mas é que tipo, não é um curta de 40 minutos. Se eu não me engano, é tipo 20, 15 minutos. Melhor ainda. Então é bem legal, assim. Sabe o que é bom pra não virar zumbi? Cloroquina! Não, mas aí tu vai virar zumbi. Aí sim que tu vira zumbi. Se tu acha que cloroquina faz alguma coisa, que tu já é um zumbi, né? O teu cérebro já derreteu. Mas temos tempo. Temos bastante tempo. Tá. Eraserhead? Eraserhead. Obra de 77, escrita, produzida, editada e dirigida por David Lynch. E pra variar, por como é do David Lynch, é o quê? É uma viagem do caralho. O primeiro longa dele. David Lynch nunca terminou a Twin Peaks, é o criador do Twin Peaks. Não saiu? Há pouco última temporada. Eu não sei, Twin Peaks eu me lembro dos anos 90, quando começou e foi acabar agora. Saiu uns 4, 5 anos atrás, eu acho. Há pouco tempo saiu uma temporada nova. E dirigiu aquele Duna lá, que eu tô precisando rever, porque todo mundo diz que é ruim e eu não me lembro. Cara, David Lynch é uma viagem, né? É uma viagem bizarra. E Eraserhead é um dos filmes mais bizarros já feitos, assim. Não tem muito o que falar dele, porque só assistindo mesmo pra entender a viagem desse filme. Mas vale ser citado porque a história do filme é a história de um pai solteiro. Né? É isso. É um história emocionante de um pai solteiro. É um cara que tem um filho lá com uma mulher. E a mulher... E o filho é um troço, é uma criatura bizarra que
que eu não sei nem comparar com o quê. Tipo um bebê de ET. Parece o ET, o extraterrestre bebê, assim. Cara, é muito bizarro. E é aquela Parece uma panqueca vegana. Aquela panqueca... E aí aquele bebê bizarro fica chorando. A mulher acaba abandonando o cara porque não aguenta mais. E aí a relação disso, do cara com aquele filho bizarro, parece um troço saído... Não, na verdade não parece um troço saído de Silent Hill, né? Porque Silent Hill é muito mais novo. Então, Silent Hill é muito... Aquele bebê bizarro que tem no PT é Eraserhead total, assim. E é isso. É a história de um pai solteiro com um filho muito bizarro. Não vi também. Cara, vale a pena, mas é uma viagem. Assim. Eu sempre tive nojo, assim, do David Lynch. Nojo. Ainda prefiro o Cronenberg, que dirigiu A Mosca e tal, que também é outro diretor. É que David bizarrão. Lynch vai pra uma área, assim, de uma viagem mais, né... sei lá, artística, filosófica, transcendental, tipo Eraserhead, né? O Cronenberg é uma podreira, mas que tá ali. A podreira tu tá vendo e entendendo o que é aquela podreira, né? Tipo, sei lá, o cara se transformando em mosca. Tu entende que o cara tá se transformando em mosca, assim. O Eraserhead é aquele bebê, assim, tipo, que merda é essa? Próximo! The Shining, O Iluminado de 1980, dirigido, escrito e produzido pelo Stanley Kubrick. Mais uma obra do Stephen King. Mais um filme baseado em Stephen King e que o Stephen King não gosta. Não gosta, mas foi um dos maiores sucessos dele, né, em termos de cinema. Cara... Sim, tu acredita que eu nunca vi o final desse filme? Eu vi até, eu vi 2/3 desse filme. Cara, e eu nunca vi o final desse filme porque eu tinha medo desse filme. Esse programa está sendo só decepções. Não, mas eu sei como é que acaba o filme. Clip Show, não viu Todo Iluminado até hoje. Eu tava vendo Lua de Cristal nessa época. Cara, O Iluminado do Kubrick é um dos melhores filmes de terror de todos os tempos. O Stephen King gostando ou não. É indiscutível isso, cara. Porque assim, é tudo muito bem feito. Cara, aquele hotel, tudo aquela construção daquele hotel, aqueles fantasmas. Parabéns pro diretor de arte do filme. Diretor de arte do filme. Aqueles fantasmas. Cara, o diretor de fotografia também, né? Diretor de fotografia. Cara, toda a equipe, cara, desse filme é muito bom, cara. Muito bom mesmo. E conta os enquadramentos, né? Aquele lance também, cara, de que vai aproximando, assim, da gravata do Jack Nicholson, assim, e aí do Jack, muda. Que também é Jack, né? Jack Torrance. E aí muda pra uma visão aérea do jardim, daquele labirinto do jardim. Cara, uns troços assim, ó, é muito foda, cara. Stanley Kubrick. Tipo, a história, lógico, a história é muito boa, mas a adaptação da história que já era boa pra uma mídia do cinema cara, é perfeito, perfeito, assim. Tem mudança na história, né? O final lá é diferente do livro, mas, cara, é bom demais, cara, é bom demais. E o interessante, assim, porque, né, é do Kubrick e tal, não é, tipo, de um diretor, tipo, Wes Craven ou John Carpenter, sabe? Diretores que passam o tempo inteiro fazendo coisas de terror, assim, né? O Iluminado já foi homenageado pelos Simpsons, né? Naquela versão da Casa do Terror. Sim. E foi homenageado pelo jogador número 1 do Spielberg. Tem uma sequência do jogo que você passa naquela mansão. Cara, é muito massa as referências desse filme. Né? E o Jack Nicholson como pai, né? Atuação fodida pra caralho. É o Jack Nicholson mesmo. Cara, é muito bom. E diz que o Kubrick chegava no set e dava uns tiros, sei lá o quê. Ele dava tiro pra cima pra estressar as pessoas. Pra ficar todo mundo tenso. Que bizarro. E a Shelley Duvall, que é a mulher, né? A mãe da família, no caso, ela enlouqueceu, né? Ela nunca mais atuou e ela foi, sei lá, pra um manicômio, é o que dizem. Não, ela teve problemas psicológicos, sei lá. Ela teve problemas por causa do filme. É por causa do filme? Eu entendi que foi por causa do filme. Pelo menos os comentários que eu li na época, que tipo, que ela teve problemas por causa de todo esse estresse que ela passou, porque ela tinha que estar tensa no filme, porque ela tinha que eles queriam o melhor dela. Só que o Jack Nicholson tava no papel do cara possuído, malucão lá. Ela tava no papel de vítima que tinha que fugir e tal. Cara, as atuações são muito boas. Enfim, a história que a gente não falou, pra quem não conhece, é uma família, né, de um
tem um pai de família ex-alcoólatra, em recuperação, escritor, e ele aceita um emprego de zelador de um hotel durante o inverno. Então eles vão ficar isolados, e é até engraçado, né, em momentos de quarentena, porque começa o filme assim, um tempo de isolamento não vai ser um problema, parece no início da quarentena, né? Tipo, um tempo assim isolado não vai ser um problema, de 5 meses depois o cara tá enlouquecido numa machadada nas portas, querendo matar todo mundo, assim. Nós que estamos assim daqui a pouco. E aí tem, né, a história do filho dele, que tem poderes psíquicos lá, que mediúnicos? enxerga coisas e tal. As irmãzinhas gêmeas. E aí a história é isso, é esse pai que quer cuidar da família e depois acaba tentando matar toda a família, enlouquecido. E perde o controle. Próximo filho? Próximo filme? Próximo? O Filho de Chuck, de 2004. Vocês acharam o quê? Chuck é pai também. Chuck é pai, Chuck foi pai. No filme anterior, eles morreram e a Tiffany, que é a bonequinha, que ela acaba parindo uma criança e acabou o filme ali. Nesse outro filme, O Filho de Chuck, dirigido e escrito pelo... Você tem camisinha? Não precisa, eu sou de plástico. Que droga. Filho de Chuck foi dirigido e escrito por Don Mancini, que é o criador do Chuck, que é o primeiro filme que ele dirigiu. Né? E esse seria o 5º filme da franquia. Tem as vozes, olha só que curioso, as vozes do Brad Dourif, que sempre... Que é o Chuck sempre. Que é o Chuck, sempre foi ele. A Jennifer Tilly, que é uma atriz bem bonita, dos anos 90. Bem bonita. Né? E o Billy Boyd, que faz a voz do filho do Chuck. O Billy Boyd e o Brad Dourif, eles trabalharam juntos no Senhor dos Anéis. Né? O Billy Boyd era um dos hobbits e o Brad Dourif é o, não sei o que, língua de cobra, né? Uma coisa assim. Depois Grima. tem o Grima, língua de cobra. Depois tem um rapper lá, o Redman, enfim, os outros atores. E aparece o diretor John Waters, que é um diretor mesmo e faz uma participação especial no filme. A história do filme é... o filho do Chuck descobre que estão fazendo um filme em Hollywood sobre o Chuck. Ele vai lá para ressuscitar os pais dele, que é o Chuck e a Tiffany. Só que, com o passar do filme, o Chuck vai se decepcionando com o filho porque vê que o filho não é um assassino. O filho não quer ser um assassino. O pai pensando onde foi que eu errei. Onde foi que eu errei? Porque o filho do Chuck, o nome dele é Glenn. Né? E ele quer ser atriz. Né? Glenn então or Glenda? Ele quer ser a Glenda, que é uma referência ao filme Glenn or Glenda do Ed Wood. Ed Wood, exatamente. A boneca, que é a Tiffany, ela também se encanta com Hollywood e ela fica fã da atriz que aparece no filme, que é a Jennifer Tilly, que é a atriz que faz a voz da Tiffany, sabe? Então, tipo, o filme é quase uma metalinguagem, assim. Pior que eu não lembro de quase nada desse filme. Esse foi um dos poucos que eu vi do Chuck. Né? Eu lembro porque eu vi num telecine da vida, assim. Eu lembro da figura, assim, dos personagens, mas eu não lembro do filme em si. Enfim, traz muito essa relação do pai que tá decepcionado com o filho, porque o filho não é aquele homem que ele queria que ele fosse, né? E isso porque o diretor, o Don Mancini, que criou o Chuck, ele que escreveu essa história, porque o Don Mancini, ele é gay, né? E ele escreveu essa história porque queria explorar esse assunto dentro da franquia do Chuck. Da não aceitação dos pais assim, em relação à sexualidade dele. Do pai, principalmente. Do pai. A Universal recusou essa história porque achou a história, lógico, muito gay. Né? E só que daí uma subprodutora da Universal acabou pegando esse filme pra fazer e tal, e foi lançado, né? Enfim, o filho do Chuck cara, é muito mais comédia do que os outros. Sim, acontece que a Universal ela queria filmes de terror de verdade, assim. E o Don Mancini viu que esses filmes de terror de antigamente já não estão aterrorizando mais. Eu vou partir pra comédia. E foi o que o Filho do Chuck se tornou, um filme de comédia. Né? E é isso. É isso, agora pra encerrar. Só pra encerrar, a gente fez uma galeria de pais adotivos aqui que, pô, quem adota e cuida e dá amor e carinho também é pai, né? Então temos Tammy, Gretchen. O Tammy também é pai, apesar de não ter tico, como o imbecil lá falou, também é pai. Mas o Sr. Miyagi foi um pai pro Daniel San no filme Karate Kid. Não chegou a criar, Não chegou a criar, mas ensinou, educou a ser um cara... É aquele... É o mestre, né? É o mestre que tem uma relação tão próxima assim. Quem é o mestre? Miyagi.
O Mickey, que é o cara que treina o Rock. O Rock, que é aquele palmolão, né? Passa o filme inteiro daquele jeito. Ele acaba se encontrando na vida por causa do Mickey, que ensina ele a lutar, ensina ele a ser um cara, um sujeito bom. E depois ele desfaz do Mickey. Desfaz, mas depois volta. Falando ainda em Stallone, a gente tem o Stallone gritando Mike! Como é que é o do caminhoneiro lá? Ai. Falcão, campeão dos campeões. Ele é pai. E ele faz o quê? Ele quebra o braço da galera aqui no muque, no negocinho, como é que a gente chama aquele treco aqui mesmo? Queda de braço. Os mala bêbado que se acham um fortão que vem no bar, ficam enchendo o saco depois de bêbado no balcão. Vou fazer queda de braço. Aquelas boca. Fazer queda de braço. E aí é o Stallone lá, metendo queda de braço pra ganhar muita grana pro seu filho. Outro pai adotivo, o James, pra quem assistiu Olha Quem Está Falando, é o John Travolta naquele filme, ele adota o gurizinho, que tem a voz do Bruce Willis, né? E ele é um pai adotivo e acaba adotando uma família, né? O Sony, do Paizão... O Paizão, dos maiores sucessos, não entendo como que o Paizão virou um baita sucesso de bilheteria. É impossível, mas é um filme com o Adam Sandler que ele adota um guri pra tentar formar família com a mulher. Essa cena é engraçada. Que ele vai atrás da namorada. Aqui, ó, adotei um guri. Daí a mulher tá namorando um cara de 80 anos. Daí ele fala, você me trocou. Então fica com esse cara, com essas bolas velhas. E por fim, que eu lembrei, que a gente lembrou, né? O Logan no filme do Logan. Tu viu o Logan? Não vi Logan. Porra! Não vi Logan. O melhor filme do Wolverine, tu não viu? Claro que não, filme de super-heróizinho. Não, cara, esse é diferente. Esse é muito diferente. E o Logan acaba adotando a arma X, a X-23, né? É a X-23 a guriazinha. Não vi, mas deve ser. É a X-23. Ele acaba adotando a guriazinha porque ele vive dando esporro na guria e percebe que aquela guria tem um significado muito maior pra ele do que ele tinha percebido antes. A gente fez outra galeria pra encerrar mesmo. Uma galeria de pais irresponsáveis. Que é o primeiro aí. Cara, mas esse pai... Cara, de jeito nenhum, O Guido da Vida é Bela. Cara, mas ele de irresponsável não tem nada, cara. Cara, ele iludiu a criança. Esse é o pai mais responsável de toda a história do cinema, cara. Ele fez o filho dele sobreviver à guerra, cara. Ele mentiu pro filho dele. Pra quê? Pra salvar a vida do filho dele, cara. Ele é o melhor pai da história. Cara, ele iludiu a criança e acabou morrendo. Mas imagina se ele falasse pro filho dele assim, tipo, nós estamos fodidos, nós vamos morrer. Pra iludir a criança, pra quê? Ele iludiu a criança, ele fez a criança acreditar que ele era um jogo, que o tanque de guerra vai ser teu prêmio, que não sei o quê. Caralho, esse é o melhor pai da história do cinema, cara. Então tu vai discordar do segundo também. O Brian Mills. Do filme Busca Implacável 1, 2 e 3. Irresponsável? Cara, o cara passou 3 filmes com a filha sendo sequestrada, a mulher sendo sequestrada. Ele foi lá e buscou de volta. Foi atrás, era pra ele ter deixado a família dele. Se ele tivesse abandonado a família tava viva. Se bem que a guria sobreviveu, né? A mulher que morreu. A mulher que morre. Que não era nem mais esposa dele também, né? Não? Acho que não. Acho que era, sim. Acho que não. Enfim. John Matrix do Comando pra Matar os Schwarzenegger. Explode a casa dele, né? Cara, ele vai morar com a filha dele no meio do nada. No meio do nada, a guria fica doente, daí... A guria não pode nem ir pra escola. A guria não pode ir na escola, fica lá botando sorvete na cara da guria. Deixam sequestrar a filha do cara. Botando sorvete na cara da guria. Tá, e pra finalizar, o seu Francisco... Dos 2 filhos de Francisco. Vai tomar. Por quê? Cara, deixou os filhos cair na vida sertaneja, cara, na música sertaneja. Olha só que... Ficaram ricos. Ficaram ricos, mas, poxa, às custas de quanta dor de corno. Imagina o pai do Michael Jackson, então. Mas aí é outra história. É outra história, que é vida real. Mas é vida real também. Então tá. Feito. Paz. Tchau. Um bom Natal e feliz Dia dos Pais. Feliz Dia dos Pais. E fique com o troco, seu animal.